Esse é o TCC da aluna Isabela Angelotti Costa, intitulado Análise do Perfil de Emissões Atmosféricas do Setor Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi defendido no dia 20 de setembro, às 16 horas, de forma remota. A banca foi composta pelos professores Leonardo da Silva Ramacher, professor Geraldo André Tuller Funtora, e eu, Marcos Alexandre Teixeira, professor orientador. O original encontra-se disponível no link abaixo. Queria agradecer também ao professor Léo e Geraldo. Meu trabalho visa tratar sobre uma análise do perfil de emissões do setor industrial do estado do Rio de Janeiro. A motivação desse trabalho vem de eu estar atuando atualmente no órgão ambiental, no Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, na gerência de qualidade do ar, que coordena alguns programas de controle às emissões atmosféricas provenientes de fontes fixas. Bom, um assunto que está bastante em alta é o aquecimento global. Estudos recentes afirmam que o aquecimento global já não pode ser negado. O primeiro passo para que os empreendimentos e governos realizem a sua gestão de emissões de gases de efeito estufa é conhecer o seu perfil de emissões, entender as suas causas. Uma forma de fazer isso é através da elaboração de inventários de gases de efeito estufa. O problema relacionado ao aquecimento global são as mudanças climáticas e os impactos na vida aqui na Terra. No Brasil, a biodiversidade é um dos seus principais afetados, né, com as mudanças climáticas. Ainda segundo esses estudos recentes que eu já citei, os eventos climáticos extremos vão ocorrer independente se agora a comunidade industrial conseguisse neutralizar as emissões de CO2. Ou seja, independente do que vai ser feito agora, nós vamos sentir impactos. E o ideal é que a gente consiga reverter ao longo do tempo as possibilidades, o que os cientistas têm previsto que pode acontecer. Bom, e aí vem a relação ao tema principal do meu trabalho, que é qual a contribuição das indústrias do Rio de Janeiro nas emissões de gases de efeito estufa. Os objetivos aqui levantados foram avaliar as emissões do estado do Rio de Janeiro segundo os documentos do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa e segundo o Programa de Relatos de Inventários do GE no estado do Rio de Janeiro, que é um dos programas do INEA, e a partir do outro programa do INEA, que é o Programa de Monitoramento das Fontes Fixas no estado, determinar metodologias de estimativas das emissões de gases de efeito estufa e estabelecer valores de referência de emissões de CO2 equivalentes para as fontes fixas. Para contextualizar o assunto, é necessário entender sobre o que eu estou falando, né? O efeito estufa e os gases de efeito estufa. Bom, o efeito estufa é um processo natural de aquecimento do planeta. Ele é essencial para a vida na Terra. Sem ele, as temperaturas aqui na Terra seriam muito baixas, inviáveis de haver vida. O problema desse fenômeno, na verdade, são as ações do homem que ocasionam o aumento acelerado dos gases emitidos. Esses gases isolantes, né, os chamados gases de efeito estufa, são capazes de absorver parte da energia do Sol e acabam aprisionando o calor na atmosfera, o que vem provocando a elevação das temperaturas e as mudanças climáticas, principalmente representado pelos dióxidos de carbono, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, bem como os HF6, PF6, SF6, sendo alguns deles, porém, não somente eles. Um pouco do histórico dos acontecimentos, dos debates levantados acerca desse tema. Nós temos, em 1998, foi determinado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, conhecido como IPCC. Essa entidade foi criada para avaliar pesquisas relacionadas às mudanças climáticas, ao aquecimento global, para fornecer aos responsáveis políticos as avaliações científicas das mudanças climáticas. Bom, então, o IPCC ele realiza um compilado de vários estudos acerca desse tema e ele emite relatórios de anos em anos com as avaliações científicas, com o que eles conseguem comprovar, e o que eles não conseguem comprovar, eles especificam qual a probabilidade daquilo acontecer, qual a probabilidade daquilo ser verdade. E além de também levantar quais são os riscos, né, futuros, as opções de adaptação e mitigação da população, das políticas públicas. Bom, em 1992 foi estabelecida a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o UNFCCC, com o objetivo de estabelecer um nível das concentrações de GE que impedissem maiores interferências na natureza. Bom, a convenção também estabelecia uma periodicidade para haver encontros para que se fossem discutidos o que cada país, em termos globais, poderiam fazer. E com isso, em 1997, nós temos o Protocolo de Quioto, que foi um tratado assinado por países desenvolvidos que comprometiam em reduzir em 5% as suas emissões, em comparação aos dados de 1990,
até 2008 e 2012, entre esse período de 2008 e 2012. Bom, já em termos de Brasil, o que foi utilizado nesse trabalho é o Inventário Nacional de Emissões, de GE. Ele tem uma base de dados também de 1990, e a última atualização foi 2016. Os inventários estaduais das emissões de gases de efeito de estufa do Rio de Janeiro, que tem os seus dados publicados em relação aos anos de 2005, 2010 e 2015. E também falando sobre os programas de apoio ao licenciamento ambiental, que são os que ocorrem na Gerência de Qualidade do Ar, que é o relato de inventários de gases de efeito de estufa e o programa de monitoramento de emissões de fontes fixas para a atmosfera, que é conhecido como PROMON-A, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, para entender o que é o inventário, ele é composto por 3 escopos. Aqui é importante entender que eles utilizam como referência também o IPCC e, aqui no Brasil, a metodologia Programa Brasileiro GHG Protocolo. Segundo essa metodologia, os inventários devem conter 3 escopos, sendo o escopo 1 referente às emissões diretas das empresas, sendo essas ilustradas na imagem: combustão móvel, as combustões estacionárias, os processos industriais, resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões fugitivas e a agricultura e uso do solo. Bom, o escopo 2 refere-se à compra de energia. Quando uma empresa tem necessidade de fazer a compra de energia, ela tem que relatar isso no seu inventário. O escopo 3 são as emissões indiretas, por exemplo, do transporte que um funcionário leva para fazer uma viagem, para a ida dele ao trabalho. O escopo 3 é considerado, aqui nas resoluções estaduais, como não obrigatório. Apenas o escopo 1 e o escopo 2 são obrigatórios. Um outro conceito importante de entender, também estabelecido pelo IPCC, é o conceito de TIER, que se refere à complexidade da base de dados coletada. O Tier 1 refere ao mais simples, é quando uma empresa tem poucos dados a respeito de determinada fonte e ela consegue utilizar métricas estimadas pelo IPCC. Então, são dados mais genéricos. O Tier 2 é um pouco mais complexo e utiliza fatores de emissão de combustíveis específicos do país. Já o Tier 3 é um nível mais complexo. Ele utiliza dados específicos da planta industrial. Geralmente, quem utiliza o escopo 3 são apenas grandes empreendimentos. O que é recomendado, até pela cartilha da Fijan que eu utilizo como base dos meus estudos, é que o empreendimento que vai elaborar o seu primeiro inventário, ele utilize o Tier 1 quando ele notar que não tem mais informações a respeito de determinada fonte da sua empresa. E aí, conforme ele percebe isso, para os anos seguintes, ele pode tentar melhorar a sua base de resultados. Bom, os resultados incluem diferentes tipos de gases de efeito de estufa, como eu citei anteriormente. E eles também devem ser apresentados como uma emissão de CO2 equivalente. Então, para isso, eles vão fazer uma conversão para um valor de CO2 equivalente. O IPCC também, em seus relatórios, especifica alguns valores para alguns poluentes que são discutidos ao longo dos anos. E, por exemplo, em seu relatório 4, que tem a sigla AR4, o metano ele tinha um potencial de aquecimento global, que é o GWP, 25 vezes maior que o CO2, enquanto o N2O era de 298. Já no seu 5º relatório, atualmente o mais recente, ele já modificou esses valores. O metano aumentou para 28 e o N2O reduziu para 265. Bom, isso realmente são valores que são atualizados conforme os anos. A resolução do Estado estipula para a empresa que ela utilize os dados mais recentes. Falando um pouquinho mais da resolução aqui do INEA, resolução número 64, ela dispõe sobre a apresentação dos inventários de emissão de gases de efeito de estufa para fins de licenciamento ambiental no estado do Rio de Janeiro. Dentro dessa resolução, é especificado que sejam para essas tipologias industriais: os aterros, as estações de tratamento de esgoto, as indústrias petroquímicas, de petróleo, químicas, produção de alumínio, produção de cerâmica, cimentos, vidros, siderúrgicas, termoelétricas a combustíveis fósseis e as unidades de processamento de gás natural. Além disso, é citado que o potencial poluidor da empresa seja classificado como classes 4, 5 ou 6, ou seja, as mais poluidoras. Mas também o órgão tem a autoridade para vincular esse programa à empresa que ele achar necessário. O inventário das emissões de gases de efeito de estufa do Rio de Janeiro, que eu já citei, que tem os seus resultados nos anos de 2005, 2010 e 2015, ele é elaborado pela COP da UFRJ. E são emissões do estado como um todo. Elas são divididas em 4 setores, que é o de energia, processos industriais e uso de produtos, agricultura, florestas e uso da terra,
e de resíduos. O setor interessante neste trabalho fica dentro do setor de energia. Esse gráfico é um resumo do setor de energia. Dentro do setor de energia, nós temos esses subsetores, que são o setor energético, residencial, comercial, público, agropecuário, transporte e industrial. O subsetor que vai ser utilizado neste trabalho é o subsetor energético. Aqui falando um pouquinho das emissões nacionais. O Sistema de Registro Nacional de Emissões, o CIRENE, sua última divulgação, ele teve a atualização dos seus dados de 1990 a 2016, sendo essa a distribuição ao longo dos anos. Os setores divididos aqui são o setor de energia, processos industriais, agropecuária, mudanças de uso da terra, tratamento de resíduos. O setor de energia é classificado em azul. Ele representa 32,4% das emissões no ano de 2016, mais recente. É possível notar que o de maior oscilação ao longo dos anos é a partir do uso da terra. E, bom, dentro desse setor de energia, as emissões provenientes das indústrias representam 5% das emissões no país em 2016. Agora, falando um pouco do Promomar, né? Esse programa, ele é voltado para as indústrias que representam algum tipo de potencial poluidor. Não é bem específico a classe da indústria igual ao relatório de gases de efeito estufa, mas ela engloba as de médio e grande porte, principalmente. Então, durante o seu processo de licenciamento, as indústrias são vinculadas ao programa e elas passam a ter que atender a essa resolução, que era a resolução CONAMA número 26, 2010, que aprovou a NOP-NEA 01, que especifica quais metodologias devem ser seguidas, e ela foi atualizada em 2018. Então, nesse caso, além do processo de licenciamento, o setor a gerência de qualidade do ar também pode vir a vincular alguma empresa que ela acha que tem a necessidade, ou ela pode, inclusive, desvincular alguma empresa que ela veja que não tem resultados de potencial poluidor reais para o Estado. Então, a fonte fixa é literalmente a sua chaminé, a sua saída para a atmosfera. Bom, o principal ponto da nossa metodologia era pegar os resultados do Promomar, identificar quais poluentes ali demonstrados poderiam representar gases de efeito estufa, para compará-los com os resultados do relato de gases de efeito estufa. Então, a base de dados do Promomar inclui os poluentes compostos orgânicos voláteis, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e óxido de enxofre. Dentre esses, né, os considerados para o estudo são o monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio, de forma a comparar com as emissões de GE. Falando um pouquinho mais sobre essa base de dados do INEA, ela está em uma emissão anual para cada tipo de poluente. Esse cálculo já havia sido feito pelo setor. Ele considera as concentrações do momento de medição e as horas de utilização durante o ano daquelas fontes, para chegar a essa estimativa de emissão do poluente. É uma fórmula adaptada de métodos da EPA. Bom, e aí depois disso ela chegou às emissões anuais de cada poluente nos anos de 2017 e 2018. Pegando agora para o que fizemos para esse trabalho, foi considerar as emissões de monóxido de carbono e de óxido de nitrogênio, realizando, a partir desse cálculo estequiométrico, nós consideramos como se o monóxido de carbono fosse oxidar em sua totalidade, chegando aos valores de CO2. Os valores de CO2 e o CO2 equivalente são os mesmos, a proporção de 1 para 1. E o NOx, na verdade, ele é composto por óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, mas em sua maior parte ele é composto por óxido de nitrogênio. Então, o cálculo estequiométrico foi considerando a oxidação dessa substância, chegando a N2O, que é um gás de efeito estufa que possui o GWP, aquele fator de conversão citado anteriormente. Nesse ponto é importante citar que consegui perceber que no segundo relatório do IPCC, eles chegaram a divulgar um valor do GWP do monóxido de carbono que seria de 2 para 1, seria de 2 para 1 de CO2 equivalente. Mas não houve um consenso, não existe um consenso sobre essa conversão. Por isso, esse valor já saiu imediatamente no relatório seguinte. E até hoje não houve uma atualização do mesmo. Bom, aqui do lado esquerdo, essa tabela é considerando as emissões anuais de CO2 e NOx, aqui ainda em tonelada por ano. O importante citar aqui
é a mudança do número de fontes monitoradas por poluentes. Juntando esses dados, em 2017, o monóxido de carbono eram 172 fontes e passou para 2018 com 218 fontes. Foi um aumento considerado relevante e, por informações do setor, isso ocorreu devido a algumas indústrias que não estavam realizando o monitoramento adequado, então não tiveram esses resultados apresentados em 2017 e elas se adequaram para 2018. O mesmo vale para a NX, mas que passou de 309 para 328. E em relação à segunda tabela, as emissões do relato de GE, aí nós estamos dividindo para mostrar a porcentagem por tipo de emissão durante esses anos, né, de 2012 a 2018, sendo a combustão estacionária a representada pela cor azul. Ela vai ser a nosso valor de interesse aqui, para poder comparar com os dados do Promon-Ar. Um ponto importante aqui é o número de inventários. Por que nós botamos a tabela em porcentagem? Porque se eu colocasse no total, dava uma variação entre os anos, mas principalmente devido à diferença do número de inventários que constam no relato de GE. Tem uma oscilação muito grande da entrega dos relatórios ao setor. Apesar disso, os resultados desses inventários são considerados relevantes porque as principais empresas consideradas como as maiores emissoras de gases de efeito estufa estão presentes ao longo desses anos. Então, indo para os resultados de discussão, aqui nós já temos as emissões de GE estimadas a partir do Promon-Ar, a partir dos cálculos estequiométricos e depois convertendo para o GWP correspondente a esse poluente. Então, em 2017, nós estamos ali na faixa de 6.000 gigagramas de tonelada de CO2 equivalente, e em 2018, um pouco acima de 9.000. A tabela da direita não está na mesma proporção da primeira, nós vamos chegar lá. Então, em 2017, olhando apenas as emissões por combustão estacionária, porque estamos olhando apenas elas? Elas são as provenientes da queima de combustíveis utilizados na indústria, que seria proporcional ao que nós estamos monitorando no monitoramento do Promon-Ar nas saídas da chaminé após o seu processo. Nós estamos entre 15 e 25 mil nos anos 2017 e 2018. Comparando-se os resultados do GE a partir do Promon, as emissões de GE a partir do Promon e as a partir dos relatórios de gases de efeito estufa, essa é a relação que nós temos. Então, em 2017, o Promon-Ar estaria na faixa de 6, enquanto a da combustão estacionária está 18, 3 vezes mais, enquanto em 2018 nós mudamos um pouquinho. Comparando esses valores, os dados do Promon-Ar, das emissões do Promon-Ar, representariam uma queda entre 35% e 40%, né, respectivamente para os anos, no total das emissões por combustão estacionária, referente aos relatos de GE. Se compararmos esses valores, o Promon-Ar representa uma queda de 40% das emissões de gases de efeito estufa proveniente das indústrias. Ainda agora, acrescentando os inventários estaduais, que possuem os resultados apenas para 2015, 2010 e 2005, o que nós fizemos foi como se fosse um crescimento linear de acordo com o crescimento de 2015 para 2016, considerando para 2017 e 2018, essa projeção, nós conseguiríamos também comparar com o inventário estadual, com o relato de GE e com os dados do Promon-Ar, o que chegamos que de 100% das emissões de gases de efeito estufa no Rio de Janeiro, 75% são do setor energético. Isso é um dado que nós temos. E 20% delas são do subsetor energético e geração de energia na indústria, aquele gráfico em pizza mostrado anteriormente. Esse subsetor se tornasse 40% menor em relação à sua representação inicial, o impacto que teria nas emissões do Estado seria no valor de 6%. Então, esse é o principal resultado do nosso trabalho. Se trocarmos as emissões de GE do jeito que elas são calculadas a partir da metodologia do TIA e do IPCC, como é utilizada nos relatos de gases de efeito estufa, passássemos a considerar os valores monitorados diretamente nas suas chaminés, essa seria a possibilidade de redução. Algumas das conclusões levantadas, né? O uso do Promon-Ar possibilita o desenvolvimento de novas metodologias de cálculo. Eu acredito que nós temos informações muito boas e muito reais com o Promon-Ar, porque são monitoramentos diretamente nas fontes, nós conseguimos encontrar valores mais reais do que está sendo emitido. É válido ressaltar uma coisa que eu esqueci de falar. Era esperado que os valores de gases de efeito estufa com o Promon
fossem menores do que os relatados pelos gases de efeito de estufa estaduais dos relatórios. Por quê? Justamente pela diferença das metodologias calculadas, pensadas, né? O do Promomar seria aquele valor real emitido. A metodologia proposta demonstra uma redução de 6% das emissões em relação ao relatório estadual. E sozinha, essa redução não significa tanto para as medidas de mitigação do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Por quê? O setor industrial não é o principal das emissões do Brasil. Nós vemos muitos problemas, principalmente na área de agricultura e uso da terra. Isso não entra no escopo do meu trabalho. Por isso, algumas recomendações seriam essas, né? Que inclui buscar os efeitos reais das emissões de CO2 e NOx com os gases de efeito estufa para comprovar a metodologia, ainda mais. E também a redução das emissões totais no Rio de Janeiro deveriam ser focadas nos setores principais dela, que seriam no foco de transportes e da mitigação de áreas degradadas. A área das indústrias, ela representa, sua representação talvez não seja o principal para as reduções do Estado. Mas, para isso, é necessário que mais estudos sejam desenvolvidos a partir dos resultados do programa de licenciamento do INEA, né? Acredito que os resultados têm um grande potencial, mas, para isso, precisa de um acompanhamento maior acima deles. E, bom, isso que eu citei sobre o sistema online no relato de inventários de gases de efeito de estufa é porque o Promomar já possui o seu sistema online, o que já melhorou o relato dos dados a partir das empresas, o controle em cima deles. Enquanto os de gases de efeito de estufa ainda tem muita diferença de um ano para outro dos relatórios que são apresentados. E nem sempre não é porque a empresa não fez, é porque não chega ao seu destino, que é a gerência de qualidade do ar. Então, eu acredito que o trabalho pode ser melhorado, mas eu acredito que nós chegamos em valores decentes do que o Promomar representa em relação aos gases de emissão de efeito de estufa do Estado e até acompanham os seus valores apresentados no inventário pela outra metodologia que não é do Promomar. Aí é isso. Obrigada.